E no vídeo de hoje vamos aprender um pouquinho sobre um assunto que chove nos vestibulares brasileiros. Vamos aprender sobre uma teoria evolucionista chamada de lamarquismo. Mas antes da gente compreender o que seria o lamarquismo, é preciso antes que vocês saibam o que são as teorias evolucionistas. Para que serve uma teoria evolucionista? Para isso, vocês precisam saber que no nosso planeta existem milhões de espécies de seres vivos. E é aí que entram as teorias evolucionistas. Elas servem para explicar por que existem milhões de espécies de seres vivos. Como que esses milhões de espécies de seres vivos surgiram no nosso planeta. E as teorias evolucionistas também servem para explicar como que essas espécies sofrem modificações ao longo do tempo, sofrem transformações ao longo do tempo, e essas transformações levam ao surgimento de outras espécies. Então, as teorias evolucionistas servem também para explicar como que uma certa espécie de ser vivo sofre transformações ao longo do tempo e origina outra espécie de ser vivo. E as teorias evolucionistas também servem para explicar como que as espécies elas sofrem essas transformações e essas transformações levam a adaptações que as ajudam a sobreviver no ambiente onde vivem. Então, no vídeo de hoje, vamos ver um pouquinho sobre o lamarquismo, que é uma teoria evolucionista, ou seja, é uma teoria que tentou explicar como que as espécies de seres vivos elas sofreram transformações ao longo do tempo, belezinha, galera? Vamos ver sobre o lamarquismo logo após a nossa vinheta. Então já vamos começar entendendo o que seria o lamarquismo, pessoal. Como já expliquei para vocês, o lamarquismo é uma teoria evolucionista. E essa teoria evolucionista foi criada por um naturalista chamado de Lamarck. E é por isso que essa teoria recebe o nome de lamarquismo, em homenagem a Lamarck. E o que essa teoria evolucionista tentou explicar, pessoal? O que o lamarquismo tentou explicar? Essa teoria tentou explicar como que uma espécie de ser vivo sofre transformações ao longo do tempo. Felipe, como assim? Está um pouquinho complicado, está meio abstrato. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem direitinho. O que seriam essas transformações ao longo do tempo? Vamos supor o tamanduá. O tamanduá ele tem uma língua comprida. E para que serve essa língua comprida? O tamanduá ele se alimenta de formigas. Então a língua comprida do tamanduá serve para ele poder predar a formiga lá dentro do formigueiro. Então aquela formiga que está lá no fundo do formigueiro, o tamanduá enfia aquela língua no formigueiro para poder predar aquela formiga. Ou seja, Lamarck ele tentou explicar exatamente isso. Por que o tamanduá ele tem essa língua comprida? Por que a girafa ela tem um pescoço grande? Então vamos ver agora esse exemplo do tamanduá. Então, segundo o lamarquismo, o tamanduá ele surgiu de uma espécie de ser vivo que tinha uma língua pequena. E aí, de tanto essa espécie exercitar essa língua pequena, para poder pegar a formiga lá dentro do formigueiro, essa língua se desenvolveu e ficou grande. Então, essa língua sofreu uma transformação. De uma língua pequena, surgiu uma língua maior. E é exatamente isso que o lamarquismo explica. Como que essas transformações no corpo de um ser vivo, elas ocorrem. Por que uma girafa ela tem um pescoção grande? Então, por exemplo, segundo o lamarquismo, se a gente for pegar o lamarquismo para explicar por que a girafa tem um pescoço grandão, o que o lamarquismo diria? O lamarquismo diria que a girafa de hoje em dia, que tem um pescoço grandão, surgiu de uma girafa que tinha um pescoço pequenininho. E essa girafa, para poder se alimentar lá da folha da árvore, de uma árvore grande, ela foi esticando o pescoço dela para poder pegar aquela folha da árvore que está lá em cima para poder se alimentar. Então, de tanto essa girafa exercitar esse pescoço foi ficando maior e sofreu essa transformação de um pescoço pequenininho para um pescoço maior. Então é isso que o lamarquismo explica. Como que ocorrem essas transformações nas espécies de seres vivos. E na época, pessoal, era defendida uma explicação chamada de fixismo. Vocês já devem ter ouvido falar.
O que seria o fixismo? O fixismo era um pensamento na época de que os seres vivos eles não sofriam transformações ao longo do tempo. Então, por exemplo, para o fixismo, o cachorro sempre foi um cachorro, ele já foi criado com esse aspecto de cachorro, o ser humano sempre foi um ser humano, um gato sempre foi um gato. Então o fixismo não acreditava que os seres vivos sofriam essas transformações ao longo do tempo. E Lamarck se opôs a isso. Quando Lamarck criou o lamarquismo, ele se opôs ao fixismo, porque o fixismo acreditava que não ocorriam transformações no corpo dos seres vivos, e já o lamarquismo explicava que os seres vivos sofriam transformações ao longo do tempo. E essas transformações, pessoal, elas não são da noite para o dia, não. É gradual, é aos pouquinhos. De tanto essa espécie exercitar algum órgão do corpo dela, aos poucos essa espécie desenvolvia esse órgão e passava essa transformação para as gerações seguintes. Belezinha, galera? Então, recapitulando aqui, resumindo, o lamarquismo é uma teoria evolucionista que tentou explicar como que as espécies de seres vivos sofrem transformações ao longo do tempo, beleza? E galera, segundo o lamarquismo, como que as espécies de seres vivos sofriam transformações? Como que essas transformações ocorriam? Isso é muito importante, pessoal, então prestem atenção agora, porque é uma coisa muito importante segundo o lamarquismo, que pode cair no vestibular, tá? Então, para Lamarck, segundo o lamarquismo, era o ambiente onde a espécie estava inserida que era responsável por fazer as transformações num corpo de uma espécie. Felipe, como assim o ambiente era o responsável por fazer uma transformação aparecer num corpo do ser vivo? Vamos ver o exemplo do tamanduá de novo. O tamanduá, como eu expliquei para vocês, ele tem uma língua comprida para poder predar a formiga dentro do formigueiro. Então, segundo o lamarquismo, era o ambiente onde o tamanduá estava inserido que levou o tamanduá a desenvolver uma língua grande. Então, quando o tamanduá estava no ambiente e nesse ambiente ele precisava se alimentar de uma formiga lá dentro do formigueiro, esse ambiente que induziu a língua do tamanduá a ficar maior. Ou seja, para Lamarck, era o ambiente onde a espécie de ser vivo estava inserida que leva a uma transformação ocorrer no corpo de um ser vivo. Então, o tamanduá, no ambiente em que ele necessitava predar uma formiga dentro do formigueiro para ele poder se desenvolver, esse ambiente é que levou a língua do tamanduá a ficar maior. Então, pessoal, um bizu muito importante sobre o lamarquismo que tem grande chance de cair no vestibular. Então, segundo o lamarquismo, é o ambiente que leva a modificações no corpo de uma espécie de ser vivo. Beleza, pessoal? E agora vamos ver mais dois pontos muito importantes dentro do lamarquismo. Lamarck, ele utilizava duas leis para poder explicar como que essas transformações ocorriam nas espécies e como que essas transformações eram passadas para as gerações seguintes. Então, Lamarck usou duas leis para poder explicar essas transformações e a passagem dessas transformações para os filhos. A primeira lei é a lei do uso e desuso, e a segunda lei é a lei dos caracteres adquiridos. Vamos ver primeiro a lei do uso e desuso. O que a lei do uso e desuso fala, pessoal? Essa lei diz que quanto uma espécie usa um determinado órgão, quanto mais ela usa esse órgão, mais esse órgão se desenvolve. E quanto menos essa espécie usa um órgão, menos ele se desenvolve. Vamos pegar aqui o exemplo da academia. Vamos supor que você acabou de entrar na academia, você está malhando. Aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você começa a ver que o seu músculo está crescendo, ele está ficando maior. Por que o seu músculo está ficando maior? Ele está ficando maior porque você está usando muito esse músculo. Você está levantando peso. Ou seja, você está usando muito esse músculo. E por isso que ele ficou maior, por isso que ele se desenvolveu. E se você sair da academia, você vai perder todo esse músculo que você ganhou, porque você deixou de usar esse músculo. Então é isso que a lei do uso e desuso, ela explica. Quanto mais a gente usa um órgão, mais ele se desenvolve. E quanto menos a gente usa um órgão, menos ele se desenvolve. O exemplo do tamanduá.
Para o Lamarck, conforme o tamanduá usava sua língua para poder se alimentar dentro do formigueiro, essa língua se desenvolveu. Ou seja, conforme o tamanduá foi usando a língua para se alimentar, essa língua ficou maior. E se o tamanduá deixasse de usar sua língua, essa língua iria atrofiar, iria regredir. Então isso é que a lei do uso e desuso, ela explica. Quanto mais a gente usa um órgão, mais esse órgão se desenvolve. E quanto menos a gente usa um órgão, menos esse órgão se desenvolve. Beleza, galera? E a segunda lei é a lei dos caracteres adquiridos. A lei dos caracteres adquiridos explica como que uma transformação é passada para o filho dessa espécie. Então, por exemplo, o tamanduá, quando ele desenvolveu a linguona dele, a língua grande dele, essa transformação foi passada para as gerações seguintes, de pouquinho em pouquinho. Então, por isso que os filhos dos tamanduás também têm a língua comprida, porque essa transformação passou para o filho desse tamanduá, para as gerações seguintes. Então, a lei dos caracteres adquiridos, ela diz que uma transformação que ocorre num corpo de um ser vivo é passada para as gerações seguintes. Vamos ver o exemplo da musculação de novo. Para o lamarquismo, quando você malha, fica todo bombadão, todo forte. Essa característica de bombado também tinha que passar para o seu filho. Então, quando você tivesse um bebê, o seu filho também ia ser marombado, ia nascer todo bombadão. Então, a lei dos caracteres adquiridos explica que, quando uma transformação ocorre num corpo de um ser vivo, essa transformação é passada para as gerações seguintes. Beleza, galera? Então, lei do uso e desuso. Quanto mais a gente usa um órgão, mais ele se desenvolve. E quanto menos a gente usa um órgão, esse órgão atrofia, vai regredindo, deixa de evoluir. E a lei dos caracteres adquiridos explica que uma transformação que ocorreu num corpo de um ser vivo é passada para as gerações seguintes. Beleza, pessoal? E agora que vocês já entenderam o lamarquismo, entenderam a lei do uso e desuso e entenderam a lei dos caracteres adquiridos, vocês já estão prontos para entender por que o lamarquismo ele não foi muito aceito. Por que o lamarquismo não foi aceito, pessoal? Porque a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos apresentam erros. Mas, Felipe, como assim existem erros nessas leis? Vamos ver a lei do uso e desuso. A gente viu que nessa lei, quanto mais a gente usa um órgão, mais esse órgão se desenvolve. Mas vamos pegar o exemplo da nossa visão. Se a gente for levar em conta a lei do uso e desuso, quanto mais a gente usasse os nossos olhos, mais esses olhos iriam se desenvolver. A gente iria enxergar melhor, correto? Mas não é isso que a gente vê na natureza, muito pelo contrário. Conforme a gente vai ficando mais velho, usando a nossa visão vai ficando pior. Quando a gente tem ali 60, 70 anos de idade, a gente vai começar a apresentar muitos problemas para enxergar, correto? Para falar a verdade, a gente já apresenta dificuldades para enxergar por volta dos 40 anos de idade, que é quando começa a presbiopia. Então, por volta dos 40 anos de idade, a nossa visão já vai falhando. Mas se a gente fosse levar em conta a lei do uso e desuso, que quanto mais a gente usa um órgão, mais esse órgão fica melhor, se desenvolve, era para a nossa visão melhorar, correto? Porque quanto mais a gente iria usar a nossa visão, quanto mais a gente fosse ficando velho, era para a nossa visão melhorar. Mas não é isso que ocorre, a nossa visão piora. Então a lei do uso e desuso apresenta esses erros. A lei dos caracteres adquiridos também apresentam erros. Vamos supor, por exemplo, que a gente pegasse um camundongo e cortasse o rabo desse camundongo. Esse camundongo não ia estar mais usando aquele rabo, porque aquele rabo foi cortado. Então era para ele passar essa característica para os filhotinhos dele. Mas se um camundongo com o rabo cortado cruzar, ele vai gerar um filhote sem rabo? Não! O filhotinho gerado vai apresentar rabo, vai ter rabo. Ou seja, a lei dos caracteres adquiridos também apresentam erros. Porque a lei dos caracteres adquiridos fala que uma transformação tem que ser passada para as gerações seguintes. Mas se eu cortar um rabo de um camundongo, o filho desse camundongo vai nascer com rabo. A mesma coisa com a academia. Você malhou, ficou bombadão.
O seu filho não vai nascer bombado, ele não vai nascer com essa transformação que ocorreu lá no seu corpo. Imagina que louco, um bebezinho nascer todo bombado, todo marombado. Então não é isso que ocorre, né, pessoal? Então o lamarquismo ele não foi muito aceito, porque a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos apresentam esses erros, apresentam esses problemas. E por que que uma transformação ela não passa para o nosso filho? Ela não passa para o nosso filho porque as características que os nossos filhos herdam vêm das células germinativas, vêm do espermatozoide, vêm do óvulo. Então, a informação genética presente no espermatozoide e no óvulo é que vai ser passada para o nosso filho. As outras transformações que ocorrem nas outras células do nosso corpo, nas células somáticas, não passam para os nossos filhos. Apenas as transformações que ocorrem lá nos nossos gametas, a informação genética presente nos gametas, no espermatozoide e no óvulo, é que são passadas para as gerações seguintes, beleza, galera? Então é por isso que o lamarquismo não foi muito aceito. Mas Felipe, então Lamarck era burro? Não, galera, muito pelo contrário. Lamarck era muito inteligente. E o lamarquismo, apesar de não ser muito aceito, ele foi muito essencial, porque através do lamarquismo, a biologia evolutiva, ela teve um pontapé inicial. Ela começou a se desenvolver. Porque mesmo o lamarquismo, ele tendo esses erros, Lamarck, ele introduziu o conceito que as espécies sofrem transformações ao longo do tempo e essas transformações são passadas para as gerações seguintes. Mesmo tendo esses erros, ele que introduziu esse conceito, que os seres vivos sofrem transformações e essas transformações são passadas para as gerações seguintes. Ele só não explicou o certo como que essas características são passadas e como que essas transformações ocorrem. Então, mesmo o lamarquismo, ele tendo esses erros, ele não sendo muito bem aceito, ele foi muito importante para que a biologia evolutiva ela pudesse começar a se desenvolver, beleza, pessoal? E se você gostou dessa videoaula, deixe o seu like aqui embaixo do vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma aula, nenhuma dica e nenhum material que é postado aqui, beleza, pessoal? Tem um amigo, uma amiga que também está estudando biologia evolutiva? Manda esse vídeo para eles, para vocês estudarem juntos. Um abraço e até a próxima aula.